Depois de conhecer a exibição de mapas em um aplicativo Android, chegou a hora de a gente conhecer a exibição da localização do usuário em um mapa e aprender também como nós adicionamos marcadores nesse mapa. Eu já tenho aqui no Eclipse o projeto que nós desenvolvemos no vídeo anterior, que nós criamos uma aplicação que exibe os mapas para o usuário. A nossa classe principal, a nossa main activity aqui, ela não faz nada além de setar o mapa como sendo componente de tela, como sendo conteúdo da nossa tela. O que nós vamos fazer é buscar uma referência para a classe de mapas e configurar algumas opções para exibir localização do usuário, marcadores, entre outros. Para obter uma referência para o mapa, para fragment de mapa, nós vamos primeiramente buscar o chamado gerenciador de fragment, o Fragment Manager. Nós vamos utilizar o método getSupportFragmentManager para obter uma referência para esse gerenciador de fragment, gerenciador de componentes de tela. A partir do Support Fragment Manager, nós vamos fazer um find para obter o fragment que nós definimos lá no XML. Então nós temos lá find fragment by ID, com Enter aqui, o ID, o identificador que nós definimos para o fragment, a gente pode conferir lá no XML. No caso é apenas mapa, nós temos lá ID map, vou copiar aqui e vou passar como parâmetro aqui para o nosso método, r.id.map. Com isso, nós temos lá uma referência para um fragment, mas o que nós queremos é uma referência para um support map fragment, que é isso que a gente definiu lá no XML. Eu vou chamar aqui de map fragment, vou atribuir o resultado da chamada do nosso método. Com Ctrl 1 aqui, eu tenho a opção de fazer o cast. Então, vou fazer o cast aqui do resultado, que é um fragment genérico, para um fragment específico, o support map fragment. A partir do support map fragment, a gente pode utilizar o chamado getMap, que é um método que vai retornar para a gente a instância de um Google Map. Vou importar lá, está lá Google Map, vou chamar apenas de Map. Com isso, nós temos uma referência para o mapa que será exibido para o usuário na tela. A partir desse map, a gente vai fazer algumas configurações, mas antes disso a gente precisa verificar se o map não é diferente de null. Porque caso tenha ocorrido algum problema para instanciar a nossa tela, para instanciar esse mapa, esse valor vai estar nulo. Essa nossa referência vai ser nula. Então a gente precisa antes verificar para não ter nenhum problema. O primeiro método que eu vou chamar aqui do map vai ser o set myLocationEnable. Então eu vou habilitar a exibição da minha localização, da localização atual do dispositivo. Eu vou definir aqui como sendo verdadeiro. Com isso, quando o usuário executar a aplicação ele vai ter lá disponível um botãozinho que vai indicar a localização. Vamos fazer um teste aqui, eu vou executar a aplicação. Cliquei lá no F11, que é o atalho. Ele vai iniciar a execução aqui e vai executar lá no meu aparelho. Ok. Está carregando no meu aparelho. Acompanhando aqui pelo AirDroid, nós podemos verificar aqui que, além do fragment, ele exibiu lá em cima um botão que indica a localização atual. Clicando nesse botão de localização, o Android vai automaticamente levar lá para a localização atual do usuário. É por isso que a gente adicionou lá a permissão de localização, para que a gente possa habilitar essa opção aqui dentro da nossa aplicação. Está carregando ali os mapas, está lá a minha localização atual. Feito isso, a gente pode começar agora a configurar outras coisas do mapa. Por exemplo, voltando aqui para o Eclipse, para o Java, nós podemos configurar o tipo do mapa através do método setMapType, que define qual tipo de mapa vai ser exibido. Nós vamos utilizar constantes lá da classe Google Map para definir lá. Nós temos o MapType Hybrid, que vai mostrar informações de ruas e fotos do satélite. Nós temos tipo normal, nós temos tipo satélite, que mostra apenas as fotos do satélite, nós temos tipo terreno. Eu vou utilizar aqui a opção satélite, que vai mostrar apenas informações do satélite, apenas as fotos do satélite. Além dessas configurações, nós podemos alterar várias outras
quantidade bastante grande de métodos que a classe Google Map disponibiliza para a gente. Além disso, a gente pode adicionar marcadores no nosso mapa através de classes pré-definidas. Eu vou criar aqui uma referência para uma classe chamada latitude e longitude. Vou importar aqui com o Ctrl /, nós temos lá latitude e longitude. No caso, eu estou instanciando uma latitude e longitude passando coordenadas de uma cidade específica, que é Brasília. Então, eu obtive as coordenadas dessa cidade e já estou instanciando aqui um chamado objeto latitude e longitude que referencia Brasília. Eu vou utilizar esse objeto para adicionar um marcador no mapa. Então, eu vou adicionar através do método addMarker. O método addMarker recebe um chamado Marker Options, opções de um marcador. Eu vou instanciar aqui um novo Marker Options, que vai instanciar uma classe sem opções definidas, e vou começar a definir várias informações. Eu vou começar definindo a posição do Marker Option, que vai ser o quê? A posição de Brasília. Feito isso, já vai ser exibido lá no mapa um marcador apontando Brasília. Mas nós podemos configurar muitas outras opções. Nós podemos configurar, por exemplo, o título. Nós vamos dar um título informando Brasília. Nós podemos adicionar o chamado snippet, que é uma observação, uma informação a mais, uma frase a mais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, capital do Brasil. Salvando aqui, nós já temos um aplicativo que vai exibir a localização do usuário, configurar o tipo de mapa que vai ser exibido e exibir um marcador lá apontando para Brasília. Eu vou rodar aqui a aplicação no celular de teste, executar como aplicativo Android. Vamos acompanhar aqui através do AirDroid, nós já vamos ver as mudanças que nós temos no nosso aplicativo aqui, incluindo o tipo de informação que vai ser exibida e um novo marcador lá apontando para Brasília. Nós temos aqui a localização, nós temos o marcador indicando Brasília, clicando no marcador, nós temos lá as informações, o título que nós definimos e o snippet, o texto que nós definimos. Essa biblioteca de mapas da Google, nós conhecemos aqui um pequeno pedaço dela. Espero que você tenha aprendido melhor como nós podemos exibir mapas com certa facilidade dentro de um aplicativo Android. Até mais!